Venha pra Valério Construções, compre tudo mais barato. Aqui com a gente tem vantagem pra você. Faça diferente, qualidade, preço baixo, variedade. A Valério Construções tem muita facilidade. Valério Construções. Olha aí, minha gente, estamos aqui de volta com mais um episódio do podcast Conectados com Evandro Lira. E até que enfim hoje estamos recebendo as minhas amigas do Amigos Pet, transformando vidas e fortalecendo laços entre humanos e animais. Esse é o tema de hoje. E nesse episódio, como tem aí a chamada, teremos a honra de receber aqui, temos a honra de receber a Márcia Batirola, que é lá de Santa Catarina, mas tem aqui uma história no sertão do Pajeú. Não sei se ela gosta mais de lá, se ela está mais tempo aqui, é porque ela gosta daqui. Mas está numa luta incrível com essa ONG Amigos Pet, uma batalha. São lideranças importantes com a Severina Vieira, a Sevi, que está aqui do lado, popular Sevi. E eu quero agradecer por vocês terem vindo. Nós agradecemos o momento, a oportunidade de conversarmos, de ter esse bate-papo. E boa noite. Sevi, né? Sevi. É assim que você gosta de ser chamada? Isso. E sou conhecida, né? Desde os 17 popular. anos, dessa forma. E as pessoas agora... me conhecem assim. Então, boa noite. Obrigada também pela oportunidade de virmos aqui. Se você também quiser, pode se aproximar mais do microfone, não tem problema. Olha, eu chamei vocês aqui porque faz tempo que a gente tentando trazer vocês para falar sobre a ONG Amigos Pet. Inclusive, sou uma das pessoas também que colaboro indiretamente, uma vez quando posso, e fico comovido muito com a crueldade de algumas pessoas, às vezes, de atacar os animais que são inocentes, né, e não faz mal a ninguém. Estão aí. Inclusive, tem pessoas que não sei o que é que falta na cabeça ou no coração para poder entender que os animais também fazem parte da nossa vida. E ninguém melhor que vocês, né? Eu queria que você pudesse falar sobre a ONG, principalmente o início, né? Sobre isso, de início que você pode falar sobre esse trabalho desenvolvido por vocês. Transformando vidas e fortalecendo laços entre humanos e animais. É possível? Com certeza. Nosso trabalho é baseado nisso. Você pegou bem. Com essa frase, você pegou bem o que nós fazemos, ao que nós nos dedicamos no dia a dia. Desde que cada uma de nós entrou para o projeto. Eu entrei, eu acho que antes que você vi. Sim. E o objetivo começou pequeno. Começar ajudando alguns poucos animais e foi crescendo, foi se tornando uma rede. É uma rede
de pessoas e cada vez, graças a Deus, cada vez chegando mais, cada vez a gente consegue atrair mais uma alma boa, mais uma pessoa iluminada, porque os animais fazem isso com a gente. Eles conseguem tirar as más energias, as tristezas, o pesado do dia a dia, os problemas, eles aliviam. Então, por que não fazer mais por eles? Sim, desculpa, pode falar. E eu acho que assim, dessa forma, nós também atingimos as pessoas. Quando nós ajudamos os animais, quando nós colocamos o animal na vida de uma pessoa ou ajudamos uma pessoa que está precisando de ajuda com seu animal, nós conseguimos chegar também às pessoas. Olha, a ONG Amigos Pet, nome bonito, né? Interessante. Acho que é bem... Quem foi que teve a ideia de colocar esse nome, Amigos Pet? Você sabe, pelo menos, de quem surgiu essa ideia? Vou falar bem a verdade. Sabe que eu não sei? Não tem problema, não tem problema. É sinceridade, tá certo. Quando eu comecei, já tinha o nome. Já tinha o nome. E eu nunca parei para perguntar quem surgiu. Mas eu acredito que deve ter começado com Jô. Jô, ela começou ajudando Dona Regina. Não sei se você, na época... Que tinha um canil? Eu lembro, sim. Inclusive até fizemos uma campanha para tentar ajudar, porque chegou uma época que ela estava sem saber o que fazer, porque eram tantos animais. Eu estive visitando lá, entrei no canil, tive a coragem de entrar, mas confiei e não fui atacado. Não, eu não conhecia aquela época, eu não conhecia aquele trabalho. Mas eles não atacam assim, não. Eles podem lhe atacar assim, para dar muitos lambejos, porque era o que ia acontecer. Muita festa. Então, Jô começou a trabalhar ajudando, como voluntário com Dona Regina. E quando Dona Regina foi embora, Jô ficou com muitos animais e sem saber o que fazer. Com tantos, ficou sozinha e começou a juntar. E eram agregar muitos, pessoas. Viu? Eram muitos mesmo. Começou a agregar pessoas e eu comecei a fazer parte em 2016. Jô já estava sozinha desde 2014, assim, e agregando pessoas aos poucos. Então, quando eu cheguei, já tinha esse nome, já estava-se no processo de começar a legalizar. Nós somos hoje uma associação, não conseguimos chegar a ser ONG. Teria sido melhor. Mas quem sabe a gente ainda chegue nesse ponto. Uma associação, né? Somos uma associação de amigos e protetores de animais. Eu não sei porque algumas pessoas, por exemplo, eu coloquei Incríveis da ONG Amigos Pet. Eles usaram isso categoricamente pelo nome, mas não por ser oficialmente, né? Eu acredito é um desejo. Porque é um desejo. As pessoas começaram a nos chamar de ONG. Sim. O povo. Porque como é um abrigo de animais, um grupo de pessoas sem fins lucrativos, que tiramos tantas vezes do bolso, tantas vezes, quase todos os meses, tem alguma coisa, pouca ou muita, para tirar do bolso. E então, não tem fim lucrativo nenhum. Só o bem-estar. Eu só vejo as notas quando chegam, né? Pedem doação, caríssimo, né? Os tratamentos. E não fazem meia boca, não. Quando é para ajudar mesmo um bichinho, investe mesmo pesado e o povo chega junto. Eu não sei, eu fico imaginando, meu Deus, será que ele consegue? Será que eles conseguem, de alguma maneira, ajudar? Conseguem cumprir? Como é que é isso? Porque o custo, pelo que eu observo, é altíssimo, né? Altíssimo. Eu não sei por que é tão caro o tratamento de cães e gatos, né? E não é em todo canto, tem um exame R$600, R$400, é isso mesmo, Márcia? Em média? Depende do exame. Depende que vai exame. Vai de quanto a tanto? Depende do caso. Se ele for mais simples, vai ser consulta, hemograma, um exame bioquímico. Uns R$300 por aí. E assim vai crescendo. Né? Se for da complexidade. raio-x, se for ultrassom, existe até tomografia para animais, não é? Dependendo... Desculpa interromper. Aqui, vou aproveitar essa demanda, dessa oportunidade que você está tendo aqui, na região, na cidade de Afogados da Engazeira, tem consultórios que têm estrutura para atender com tomografia, com cirurgia, atender a complexidade de um animal, aqui tem?
Tem clínicas particulares, né? Tomografia, não. Eu acredito que Caruaru... Ou Campina Grande, né? Para Paraíba. Patos, né? Mas tomografia não tem aqui. Tem raio-x, tem ultrassom, tem clínica que já faz até seus próprios exames laboratoriais. Aqui em Afogados tem clínicas particulares. Bom, eu fico assim, só em tratar desse assunto a gente já vê o peso desse tema como é pesado demais, porque a quantidade de animais que existe soltos, não só na cidade de Afogados da Engazeira, mas a gente chega em outras cidades. E eu percebo isso. Eu estive conversando, inclusive, ontem, eu posso falar com um jornalista, porque foi uma matéria que eu fiz ontem aqui na cidade de Afogados da Engazeira, que a maioria dos prefeitos na região querem se afastar disso. Ele não tem medo de tratar esse assunto, não tem uma importância como deveria ter. Há uma história de que querem criar um hospital regional para animais na cidade de Afogados da Engazeira, mas contanto que as prefeituras da região, eles também, os prefeitos, possam arcar. É tipo uma associação. Então, assim, a regional na cidade maior, que é Afogados, não sei se você está a par disso. Eu ouvi algumas pinceladas, mas eu não estou... Pronto, eu vou lhe dar que foi atual, foi ontem. Então aí, ontem até o Nil Júnior disse, vamos esperar o governo estadual vir aqui para isso. Tem a Simpajeú aí, o Simpajeú que é a associação dos prefeitos. Joga para o Simpajeú, já que os prefeitos não querem ter essa responsabilidade. Eu estou falando isso como jornalista, porque eu acompanhei isso. E vocês já estão fazendo o papel de vocês, né? Eu me lembro que em 2019 havia um anúncio aqui na cidade de Afogados da Engazeira da construção de um canil, que já havia previsto esse dinheiro, uma verba de R$150 mil, mas isso não aconteceu. Eu estou falando isso aqui. Não sei também se vocês teve conhecimento, se teve, não foi para frente, porque eu estou aqui relatando isso. Mas entendo que vocês têm uma dificuldade. Grande. Manter. Inclusive, vocês receberam a doação de um terreno. Como é que anda? Eu fui lá, fiz a imagem. Depois do que eu fiz lá, houve uma evolução? Nós recebemos, sim, essa doação de um terreno num sítio. E nós construímos, tivemos ajuda, né? Construímos, sim, com ajudas, porque de fundo nosso, do abrigo, não tinha. A gente, como você mesmo sabe, para alimentar, para tratar, nós saímos pedindo ajuda. De porta em porta, de WhatsApp em WhatsApp, né? Nas redes sociais, a gente pede ajuda. E desse mesmo jeito, a gente pediu ajuda para construção do abrigo. Pedimos ajuda a prefeito, pedimos ajuda a empresários, aos pequenos, a vizinhos, amigos, sabe? Até hoje pagamos ainda dívidas que nós fizemos, né? Mas a gente construiu. Não como aquele projeto que eu lembro que eu passei para você, o projeto A Planta. Sim, você lembra? Eu lembro, sim. Você foi conosco, filmou. E não conseguimos e estamos bem longe dele porque ele é bem complexo, ele é bem completo, com tudo que precisaria. Com dignidade para os bichinhos, justamente. Né? Mas o que a gente construiu também não... Eles não passam... Quanto à questão de dignidade e de qualidade de vida, eles não pecam em nada. Sim. Sabe? Eles estão bem divididos. Inclusive, Adriano, nosso cuidador, a gente diz que é nosso anjo, ele disse que nos contou, relatou que recebeu uma visita de uma secretaria, um grupo da vigilância sanitária de outra cidade, que foi conhecer nosso trabalho, porque ouviu falar e elogiou muito. Que é limpo, que é organizado, que as baias têm a quantidade adequada de animais. Esses animais que estão conosco, eles já estão conosco há muito tempo. Tem muitos lá? Lá, você nesse espaço, tem uns 45, porém temos outros espaços que nós temos que continuar construindo lá para mudar eles para lá. Então, assim, vai passar de 130 animais quando levar todos. Meu Deus. Olha, Cães, né? E gatos. Fora os gatos. O Nil Júnior disse que... perto de 50 gatos lá na vida. É mesmo. O Nil Júnior disse que gato é bicho rampeiro, né? Difícil de segurar, né? Não,
Não, eles amam. É? Teve um que foi adotado e não quis ficar. Ele voltou pro abrigo e ficou feliz lá. Mala, né? Queria comida e água fresca. Então, a gente Sombra e água conseguiu, fresca. Se acostuma com o ambiente, né? Também. Tratamento. com os colegas, né? Os colegas, claro. Os amigos. Isso. Mas são amigos, eles vivem ali. É isso, né? É uma família, Cria né? um vínculo. É impossível não criar. Né? E aí eles não querem ir embora, deixar os amigos. É. Então, nós conseguimos construir esse espaço para acolher os Muito gatos. sofrimento, muita dor de cabeça, Muito. né? Muita preocupação se dava certo ou não, como é que ia conseguir. Onde mais, né, Márcia? De A quem certa mais forma, pedir. até muita humilhação, não é? Sim. Porque a gente recebe muita porta na cara, muito, Sim. nós vamos ajudar, e aí depois corre. Sempre acontece, né? As pessoas só vão entender realmente a importância de um bichinho na vida, um pet, quando tiverem um e tiverem o respeito por ele, tratarem ele como realmente deve ser tratado. Não só como um lixo que deixa amarrado no quintal, Sim. deixa ao sol, dia e noite. E come restos. Exato, joga resto lá. azedo. Então eu tenho o meu, vocês têm, cada um de vocês, e tratam com dignidade, né? Sim. Com respeito. Meu cachorrinho eu trato como filho. Então, assim, e aqui ele é tratado como filho também. Então, assim, as pessoas só vão entender isso quando você chega, só basta você sair, ou uma hora que você sai, 5 minutos, é uma festa que você parece que você passou umas 5 horas fora. É. E eu estava analisando uma coisa, Márcia e Servi. Eu pensando aqui, eu não sei se vocês pensam isso. O animal, ele tem pouco tempo de vida, né? Nem menos que nós. Então, assim, suspiro porque o meu já está com 11, né? Tá uns 100 anos, mais ou menos, né? A gente já está vendo o bebelinho dele. E assim, eu fico imaginando assim, quando a gente sai, passa 10 minutos fora, que volta, que ele faz uma festa, pelo tempo dele, eu fico imaginando, puxa, se a vida dele é tão curta, então quer dizer que o tempo curto para ele é um tempo longo. Não é? Por exemplo, se eu passo 10 minutos, para ele é 10 horas. São 10 horas. Uhum. Por isso que eu vim entender isso. Outro amigo meu, ele tem... Acho que a cachorrinha dele morreu, é Lina. E é lá de Juazeiro da Bahia. Ele é jornalista da Globo. Amigo meu, Reinaldo. Ele foi âncora lá da TV, da Grande Rio. E ele tá falando comigo, Evandro, o exemplo da minha cachorra Lina. Ela se impõe. Ela passou no meio dos cachorros na rua, ela se impõe. E ela ensinou a ele a se impor também. Então ele tem essa visão que a cachorrinha dele deu muitas lições a ele. E fez um vídeo, eu até vou procurar, vou mandar para você esse vídeo, ele falando dela. Ele dizendo, cara, é interessante, ela passou no meio dos cachorros de rua, que aqueles cachorros de rua é malandrão, né? Aquela coisa, ele falando, né? Com postura. Sim, aí ela cresceu assim, e eles recuaram. Então ele aprendeu com ela a se impor em certas situações. E outras situações que ele relatou. É isso onde eu quero chegar. Vocês têm aprendido com os animais? Tem ensinar? Eles ensinam vocês? Demais. Demais. Eu digo, o animal, ele é um reflexo. Os nossos, principalmente de casa, eles são um reflexo do que a gente dá para ele, do que nós somos com ele. No caso do meu, aquela coisa toda. Você é meio estressadinho, Evandro. Então ele é seu reflexo, pode ter certeza. Ele fica mais comigo. Tá explicado, né, Márcia? Assim, os meus, quando eu tenho semanas mais estressantes, eles ficam mais agitados. Eles ficam. Interessante, né? O ambiente, tudo, Energia, a né? energia, Eles captam muito. eles captam tudo. Tristeza. O meu reconhece quando eu estou triste. Ele vem para perto de mim. Se eu estiver preocupado, ele fica... E eu, quando eu olho, ele está olhando para mim. Aí eu, opa, dá alguma coisa errada. Então, Relaxa. ele é o toque, né? Ele é o que dá o toque. O que é que está acontecendo aí? Então quer dizer que tem esse ensinamento, sim. Com certeza. Evandro, você resgatar um animal que você está, às vezes, vendo pela primeira vez. Quando você tira ele de uma situação de dor, quando, às vezes, ele nem tem ideia do que vai acontecer com ele, ele tem medo. Muitos animais correm, dão muito trabalho para resgatar. Eles estão precisando, mas dão trabalho para resgatar, porque eles não têm noção do que pode vir, não é? Eles só conheceram dor, ser enxotado, ser chutado,
comer restos, comer lixo, né? Apedrejado, né? Apedrejado, tantas situações. Aí quando você tem aquele trabalho tão grande e quando você consegue resgatar. Eu passei por isso há poucos dias atrás. O cachorro não deixava a gente pegar de maneira alguma, o guerreiro. E ele só deixou quando ele estava muito debilitado. Mas ele está sendo tratado. Evandro, eu coloquei ele na minha frente. Eu disse, olha, nós vamos cuidar de você. Conversou com ele? Na boa. Os olhos dele, parece que eles estavam vendo minha alma. É incrível. Não duvido de você. E eu acho que muita gente deveria passar por uma situação dessas para melhorar, para crescer. Você se acha uma pessoa melhor? Antes desse envolvimento, Muito. a gente vê a pessoa, não, o pessoal que está na ONG, o pessoal sofrido, porque eu tô falando aquela coisa bem melosa, porque assim, você tem seu trabalho, né? O seu trabalho, ela tem o dela também. E aí a luta de cuidar da ONG é bem maior, né? Bem maior do que o trabalho, pelo que eu entendo. E eu fico pensando, meu Deus, acho que será que eles são tristes? Será que eles são pessoas sofridas, as pessoas que vivem cuidando dos animais, tentando salvar, pedindo conscientização das pessoas? Mas aí eu vejo que você se sente feliz com isso, tá fazendo essa parte, né? É como se fosse um anjo em carne e osso deles, né? Isso é uma missão? Você acha que isso é uma missão que Deus está lhe dando para isso? Para mim, eu entendo como uma missão. Eu entendo. Eu entendo porque eu não fiz isso a vida toda. Quantos cães você se despediu já, assim, perdeu a conta, né? Meus ou do... Pode ser dos seus. Dentre... Eu acho que números. Eu já me despedi de alguns que eu nem conhecia. Eu tive que... E eu digo assim, teve os que morreram naturalmente. Esse momento de compartilhar, o momento da partida, naturalmente, foram menos situações. Mas já teve muita situação de animal, de ter que acompanhar uma eutanásia. Meu Deus. A Vanilda, minha esposa, ela diz que não faria isso, não faria, mas cada um é uma situação. Eu não sei, eu não estou naquele momento. Você já chegou a esse momento dela também, assim, a pensar isso? Como é o antes? Na verdade, as que eu tive que acompanhar não tinha opção. Não tinha opção. Foi assim, de resgatar já nos finalmente, infecção generalizada. Ele ia sofrer. Coluna. Eu estava sofrendo já. Sim, muito. Sim. Eu lembro, assim, de algumas situações, um que estava tomado de tumores e estava apodrecendo. Uma pretinha, não sei se você lembra. A gente tentou, ela passou um mês internada. Só que ela estava com tumores. De início, eles estavam até escondidos. Parece que quando começamos a tratar, eles afloraram, começou a estourar. Ela estava apodrecendo em vida. Não tinha antibiótico, não tinha quimioterapia. Já tinha feito sessões de quimioterapia que não resolvia. Vocês vão para salvar mesmo, né? Não tem meia boca não, né? Vão mesmo, dão de tudo, né? Não vão ali para fazer... Vamos ver se dá. Se der, deu, né? Não, vão para salvar mesmo, não é isso? Esse é o trabalho, né? Eu acho que isso até, interrompendo, é um grande problema, porque as pessoas muitas vezes veem o problema, veem um animal na rua sofrendo essas situações que Márcia citou aqui, mas elas não se predispõem a ajudar. Elas chamam a ONG, chamam Márcia, já falaram comigo, chamam os outros, né, as outras da ONG, mas elas não se predispõem à parte financeira. Porque esperam que seja assim, levou, ou a ONG vai se responsabilizar, a Márcia, eu ou quem seja, ou vai fazer uma meia-boca, como você diz. Então vai ali, tipo, você vai no hospital, toma ali tô com uma dor, toma uma dipirona, né? Toma uma dipirona, vai para casa. E não funciona assim com animais. Não é? É todo, como você disse, é para valer. O atendimento, quando é feito, quando se é recolhido esse animal, é realmente para salvar a vida dele. Então, as pessoas querem a ajuda, mas não querem ajudar.
não colaboram. Eu acho que esse é um dos pontos mais complicados. Então chamam. Exato. E a ONG já tem um gasto grande, não só com os que já fazem parte, mas assim de pegar esses animais que as pessoas não têm coragem de chegar e ajudar, e aí a conta acaba caindo para a ONG. Né? Tanto que o débito que a gente tem, né? Até por causa disso. Temos débito alto e que nós vamos, se Deus quiser, conseguir saldar, vamos conseguir pagar, mas é um débito alto na clínica. E assim, porque nós fomos ajudando, porque de início nós não dizíamos não. E aí as pessoas, assim, 90% corriam. Não, nós vamos ajudar. Depois corria. Bom, eu tenho um conhecimento aí que houve uma promessa de uma verba para, não sei se foi para a conclusão da construção. Não sei, tem envolvimento político aí, um deputado, não sei se isso aconteceu ou não. E como é que é? Esse negócio já andou? Como ficou isso? Eu tenho informação sobre isso. Isso é verdade ou não? Bem... nós ouvimos falar. Não é possível que alguém vai sacrificar as meninas ou botar uma mordaça porque elas não podem falar. Isso tem que acabar aqui na cidade. Tem que acabar com isso aqui, né? E entender que elas estão fazendo o papel delas, né? Eu estou perguntando com o jornalista, se ela quiser responder, ela responde. Se não, eu sei de tudo, das coisas que estão acontecendo. Só pergunto só para confirmar ou não, não tem problema. Evandro, essa verba... Eu sei dela tanto quanto você. Certo. Só de boca. Certo. Nunca chegou. Não, né? Então, pronto. É isso aí. Muito simples. É sim, não. Nunca chegou. Aqui ninguém está ofendendo ninguém, apenas está falando, explanando as coisas. O município da cidade de Afogados de Negazeiras, se eles dão alguma contribuição, uma contrapartida, pequena ou grande, mas de alguma forma eles dão uma contribuição? Dão sim. Dão. Dão, né? Certo. Então é isso. A gente vê que vocês têm esse trabalho, mas tem um município, se não tem uma estrutura. Falaram ontem que tem uma clínica veterinária aqui na cidade, no município. Essa clínica eu não visitei ainda, por isso que eu estou perguntando. Vocês estão tendo conhecimento, já foram lá? Como é isso? Já. Se tem, me diga a estrutura. A clínica veterinária municipal, ela... principalmente, o que foi me passado desde o início é que ela foi criada para castrações, não para atendimentos emergenciais. Tanto que o conhecimento que eu tenho é que tem as consultas médicas, né? Tem um certo número de castrações realizadas no mês e algumas emergências assim mais simplificadas, tipo colocar um soro, fazer a higiene de um ferimento, eu sei que é feito. Certo. Mas cirurgias ainda não. De atendimentos. E eu acredito que eles não estejam preparados ainda, né? Espero que venha a estar, porque a demanda é grande. Essa questão do hospital regionalizado, né, que eles querem implantar, que pretende, tem essa ideia, já é um bom passo, né? Serra Talhada tem, mas é uma luta para manter aquele hospital veterinário. Isso é um desejo. Tudo é o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Aí ver como é que se mantém, vai correr atrás para se manter, ver alguma forma. Eu entendo que é difícil, porque eu já presenciei de outras cidades cães sendo jogados na cidade de Afogados de Negazeiras. Muitos. Eu já vi. Inclusive fui investigar, até quando eu estava fazendo um trabalho para a prefeitura aqui, e foi justamente sobre essa questão de animais abandonados. E eu fiz, e aí recebi informação naquele momento, que estavam deixando animais lá no trevo, na saída para Tabira. Não era o trevo... O que vai para Tabira. Ali, um carro estava ali. Quando eu cheguei com câmera, com tudo, fizeram a volta e não jogaram. Jogaram em frente ao matadouro, onde morreram muitos atropelados. Naquela região da Nova Brasília, constante. Está próximo ao lixão também. O antigo lixão. Eu olho os pobres animais nas ruas, jogados na estrada. Quando estou dirigindo, tenho o maior cuidado, né? Porque não tem tanta pressa para passar. Mas já vi muita gente botar por cima mesmo, tem como livrar e passar por cima mesmo. Eu não sei o que tem na mente ou na alma dessas pessoas.
não posso julgar, mas os atos, os frutos já dão exemplo, né? De que boa pessoa não é. Uma pessoa que maltrata um animal está dizendo que não serve nem para você ter companhia. Sinto muito, estou dando minha opinião. É a minha opinião. Eu concordo. Né? Pessoas que fazem isso não merecem nem a companhia. Por quê? Se ele faz como um inocente, que é um inocente. Claro. Eu feito um camarada, pegou uma bomba, ele estava com a bola, jogando a bola, o cachorro pegava, e o cachorro dele, isso foi um vídeo que eu vi, jogou uma bomba. Aí o cachorro, coitado, foi pegar uma bomba já é problema, né? Que eles não aguentam o barulho, né? E ainda por cima, botar o bichinho dele, o animal dele, para pegar numa brincadeira de mau gosto. O pobre cachorro morreu. Ele morreu, o cachorro morreu. Tem que ser responsabilizado. Então, um cara desse... Crime de maus tratos. É um Não. bandido, é um elemento da mais alta periculosidade. Uma pessoa que faz uma coisa Concordo dessa. Totalmente. Não é? Então, assim, a gente tem que olhar direitinho isso aí. Então, essa questão aqui é mostrar aqui como é humana a sociedade. Como é humana a sociedade. Se a sociedade maltrata seus animais. Eu vi uma vez, eu tinha... Acho que uns 17 anos eu li um livro que você querer saber que tipo de homem se ele fosse tirando com os animais, você saberia. Que tipo de homem ele seria. Então, e uma sociedade que não cuida? Uma sociedade que espanca? Uma sociedade que judia? Que vira as costas? A gente sabe que tem muita gente aqui na cidade, que eu estou observando, que tem, por exemplo, tem o Plínio, tem uma moça aqui que tem uma loja ali, que ela cuida dos bichinhos, tem você. Mas assim, a gente tá falando do pessoal do comércio aí, né? Que tá ali sempre dando aquele apoio. Mas tem muitos que, se preferência, botar veneno, como já aconteceu. Tem. Há muitos casos desse aqui, não existe? Porque eu mesmo vi relatos, o Nil Júnior até postou recentemente, gatos, cães sendo mortos ou envenenados. Tem muitas situações de envenenamento e nos procuram. Nos procuram normalmente querendo que nós resolvamos o problema. Porém, quando você vai para essa questão de você fazer uma denúncia, você precisa ter uma prova. E é caso de polícia vídeo, isso aí. Um vídeo, então, que nós orientamos em questão de você viu alguém cometendo maus tratos, envenenamento, bateu, atropelou, fez porque quis, pegue, filme, fotografe. É a única forma de você conseguir fazer uma denúncia para ter resultado, infelizmente. Essa semana eu ouvi uma prisão, né? Teve um fato aí de um homem que jogou um animal no rio aí, não foi? Foi. E as pessoas estão achando que isso aí não é verdade, não funciona. Olha aí um caso bem recente que aconteceu. Teve o caso também da agressão de animais que cortaram até os testículos do animal. E repercussão no estado todo. Teve o caso da cachorra que foi cortada o nariz dela, que morreu. O pobre cachorrinho, eu acompanhei. Então isso também ainda está rendendo hoje. Então, minha gente, vamos mudar isso. A sociedade, às vezes a sociedade paga um preço pela maldade que faz depois se entender por que a gente sofre tanto. Tá aí, ó. Eles estão dando uma chance de vocês serem felizes. Cada um aí está esperando só para ser adotado. Só para dizer assim, olha, me leve para a sua casa, eu preciso de um lar. Então esse é o sentimento que eu vejo, sabia? Eu vejo vocês aqui e eu falo porque eu sei que é complexo, complicado, polêmico e vocês não querem problema com ninguém. Não é isso? Com certeza. Nós queremos solução, nós queremos ajuda, nós queremos que as pessoas se abram para essa realidade. É uma realidade que está aí. Está aí, como você disse. Né? À vista, né? É à vista. Essa questão dos animais sendo despejados aqui, eu não sei se é porque tem conhecimento de que existe um grupo que acolhe, que cuida, que trata. Eu não sei se é por causa da clínica que foi montada ou se é simplesmente onde dá mais certo para jogar. Mas os animais estão se proliferando, tá aumentando a quantidade de animais nas ruas. Que não é daqui, né? Certamente. Não, porque nós sempre ouvimos relatos. Olha, aqui mas notícias... eu já vi. É visto, eu já vi. Né?
Então, isso são cães e gatos. E assim, eles vão, a procriação vai aumentando, 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 claro, porque se não tem um controle de natalidade, que é essencial, né? Que é então, a castração. A castração É importante? É a solução a longo prazo. A longo prazo. Não vou dizer que seria momentânea. Vai ajudar, com questão de 1 ano você já vai vendo o resultado, porque as fêmeas entram no cio, as cadelas, as gatas, é assim, uma vez o veterinário daqui da Vigilância Sanitária, Totonho Vieira, ele disse a mim, ele disse, Márcia, você sabia que aqui as gatas reproduzem mais vezes ao ano do que na sua terra? Ué. Por causa do clima propício, é quente. Nos locais frios, até isso eu nem sabia disso. Eu também agora estou aprendendo. Locais frios, elas têm menos ciclo, acredito, até porque tem a dificuldade de manter. É a questão da natureza. Então, aqui elas entram no cio mais vezes. As gatas, ele se referiu às gatas. Eu realmente nunca parei para pesquisar se as cachorras funcionam do mesmo jeito. Mas, infelizmente, uma cachorra de rua, quando ela dá cria, a não ser que ela tenha um problema na gestação e que ela perca alguns, as crias são de 8, 10, 12, 13. Imagine, e a grande maioria são fêmeas. E, cara, é uma ninhada, até 13. Eu, conjuntamente de uma vizinha, uma vez cuidamos, buscamos adoção, eram 13. Demais. E a grande maioria sempre são fêmeas, né? Sempre. A maioria são fêmeas. E aí, imagina se saem 3 machos e 10 fêmeas. Quantas, depois de 6 meses, vão entrar no cio? Me fizeram pedir para eu fazer uma pergunta para vocês. Acho que agora é a hora, né? Sim. Foi o Fabrício. Ele seria hoje, né? Mas eu disse, Fabrício, hoje não, porque hoje Amigos Pet teve essa polêmica. Aí eu quero aproveitar, porque eu estava precisando que eles pudessem expor aí essa questão do Amigos Pet para ajudar. Aí ele disse, rapaz, faz uma pergunta para eles. Sabe quem é Fabrício? Fabrício Melo da Lotus de Poro Saudável, né? Conheço. Aí Fabrício disse assim, ele disse, olha, pergunta a ela, Evandro, porque deixaram na frente da minha casa 7 cachorrinhas. Foi. Cachorrinhas. E eu tô criando, tá lá, a cachorra magra, sofrida, não sei se era uma corrente, alguma coisa. Além disso, ele percebeu que era maus tratos, né? Que a pobre cachorrinha vivia presa, amarrada numa corrente, e acho que depois que teve as cachorrinhas, foi jogada, inclusive com tudo, né? Como fosse um lixo. Sim. Não é? Bem comum isso. Na verdade, eu não sei o que é que eu posso dizer, porque isso é revoltante, isso. Isso é revoltante. A gente quer dar um elogio, mas aí vem um sentimento que acoberta tudo, aí você perde um tino do que você vai falar. Aí você realmente quer falar o que na realidade aquilo significa. É um ato desumano. Você não pode dizer que aquilo é um ato nobre, magnífico, não. Então seria hipócrita chegar e dizer isso, encobrir uma realidade. Chegar e dar um elogio por uma coisa que não é. Eu nunca dou um elogio a ninguém para agradar, não. Se recebe um elogio de mim é porque você teve um merecimento. Porque isso aí é a primeira mentira. Então aí o Fabrício disse que está criando, esperando. Ele disse assim, olha, perguntaram por que jogam... Por que eles, quando é cachorrinho, eles desprezam assim? É essa a pergunta, Fabrício. O desprezo pelas fêmeas, não é? Dificuldade. Isso. Nós temos essa dificuldade para adoção de gatas e cachorras. É muito raro que alguém venha e procure especificamente. A não ser que a pessoa já tenha conhecimento e diga, não, eu quero fêmea porque macho fica marcando o território, faz xixi para todo lado, urina nas paredes, urina nos móveis. Macho. Fabrício disse que gosta mais das cachorrinhas. Ele falou. As fêmeas... desde que sejam cachorras, e eu digo fêmeas porque são as cachorrinhas, as gatas, elas sendo castradas, Evandro, é a mesma coisa. Na verdade, eu acho até mais fácil, porque justamente tem alguns cães, alguns gatos que mesmo castrados, eles criam o hábito de urinar nas coisas, nos móveis, nas paredes. E as fêmeas não, elas vão naquele cantinho, elas não demarcam território, né? Então,
É cultural, né? Cultural. As pessoas têm... Porque qual é o que é que se faz? Se tem um animal e não se castra. Então, obviamente que ela vai ter cria, porque ela vai... E também não se cuida no período que ela está no cio. Porque você pode ter a sua fêmea, uma fêmea ali, uma cadela, e durante esse período você deixar ela dentro de casa. Se ela tem o hábito de ir na rua, de você soltar. Então, durante esse período, deixar dentro de casa, né? Ficar no quintal, tal, esperar passar o cio e aí poder liberar. Mas as pessoas não querem. Então, elas soltam o animal, ela vai e cruza. Porque é da natureza, ela está no cio. Vamos fazer uma pergunta para vocês aí, porque, por exemplo, a Vanilda fica preocupada às vezes quando diz, ele castra o seu cachorro porque ele já está velho, pode surgir problemas. Então, vocês, com a experiência que vocês têm, no caso de Titanildo, que é o nome dele, ele está com 11 anos, né? E ela ficou preocupada porque teve um caso aí, de um cachorro que foi castrado, morreu. Uma cachorra que foi castrada, uma gata, morreu. E o outro ficou doente. O que pode ser isso? Isso é real? Acontece? Geralmente, o que causa isso? Ou é apenas... Não foi só por isso. Não só foi porque foi castrado. Tem uma gama de coisas que tem que ser observadas. Animais idosos, quando passam por procedimento cirúrgico, né? Anestesia, que é o caso dele, é sempre uma cirurgia delicada. Pela Como idade, já né? esperou até agora, de repente até seria interessante deixar ele dessa forma mesmo, porque com 11 anos ele pode ainda vir a desenvolver algum problema. Já ouvi falar em câncer de próstata, né, em cães mais idosos, mas você vai expor ele a um risco hoje, se você não castrou ele quando mais jovem. E assim, às vezes acontece de uma pessoa levar seu cachorro, sua cadela, seu gato, sua gata para castrar, por exemplo, e não observou a saúde dele, como está, do animal. Se o animal teve carrapato, ele pode ter anemia, pode ter erliquiose, que é a doença do carrapato, e aí, que gera uma hemorragia na hora da cirurgia, que se ele estiver com uma anemia, para ele se recuperar, você operar um animal que já está doente, você só opera se houver necessidade. Então, uma das coisas que pode, né, gerar a situação da morte, ou se o animal, por exemplo, as fêmeas estiverem com uma doença chamada piometra, e existem variantes, endometra, tem vários que dependem de como é que acontece a situação. Mas é uma infecção no útero que enche o útero, fica cheio de pus, e se demorar muito, a pessoa não ficar atenta aos sinais, que apatia, tristeza, para de comer, aí leva para castrar, pode o útero, por exemplo, romper na hora da cirurgia. Meu Deus. Gerar uma infecção generalizada, havendo risco de morte. Com certeza. O meu cachorro, ele já em menos de 2 meses já teve, recente, esses últimos 2 meses, uns 2 meses atrás, ele parou assim. E ele é bem enérgico, ele corre, brinca aqui, para cima e para baixo, faz xixi em tudo que é canto aqui, não tem um canto, até nos meus pés ele já urinou. Foi o que eu falei, não é? Dos machos. Ele tá marcando território no meu pé. Com certeza. Não é possível. Olha, aí ele parou. Do nada ele parou. Eu olhei ali e eu brinco com ele. Tem uma coisa que eu pego um jacarezinho que ele tem. Ali ele não pode ver ninguém pegar aquele jacaré, que ele corre pra pegar. Aí eu digo, bom, já sei, vou pegar 2 coisas que ele é comum ele ativar, né? Aí eu buzinei lá o jacaré e ele não se moveu, ele tava parado. Ele nem olhar pra lá, ele olhava, ficou assim. Aí eu, tem alguma coisa errada. Aí eu peguei a bolinha, comecei a bolinha, eu fico fazendo narração de jogador, aquela coisa, fica narrando. Aí ele se anima, ele desce, vira o goleiro. E ele nem reagiu. Aí eu pedi pra Vanilda pegar ele, bota ele no braço, ver o que tá acontecendo. Quando ela pegou, ele deu um grito, deu um latido assim, né? E ela pegou na parte, quando ela pega ele assim, por trás assim, aí foi a parte ali dos testículos daquela região. Então eu liguei pro veterinário, que é lá de Triunfo, Dr. Theo, da Triunfo Bicho Estimado, que eu queria inclusive agradecer ele, né? Ele tem sido o padrinho. Titanildo foi uma vida muito difícil, desde quando ele chegou, né?
E aí ele passou o medicamento, a princípio o dipirona, foi passado, né? Disse lá a quantidade. Era de noite isso. Ele perguntou se tinha dipirona. Tem dipirona aí? Aí o veterinário passou a quantidade. Ele ficou bom. Incrível, rápido demais. Ele ficou bom. E nunca mais. Quando foi agora, faz uns 10 dias atrás, ele sentiu alguma coisa de novo. Aí foi pegar, ele deu um latido. Agora recente, uns 10 dias atrás. Só que agora foi diferente. Ele estava... vomitou. Né? Vomitou. Não entendi o que era. Eu contei isso para ele, mostrei tudo, né? Batei as fotos. E aí ele fez a medicação. Eu comprei os medicamentos. Ele tá bem, vocês viram, né? Pronto. Mas me preocupa muito, porque é um chororô danado. A gente pensa diz que ele tá na idade, vai morrer, essas coisas. Então, assim, eu dizia, amigo meu, que perdeu uma cachorrinha. Ele disse que... Eu até tô falando... Hoje eu tô no desabafo com vocês aqui, né? A gente tá... não tem como, né? Eu dizendo assim, rapaz, acho que eu tô preparado. Ele disse, ninguém tá preparado não, viu? Nunca pense. É igual morrer uma pessoa em casa, viu? Eu disse, eu me desesperei, né? É mesmo, cara? É a minha cachorra. Eu lembro a cachorrinha dela, Shiatsu, né? A raça do cachorro Shih Tzu, né? Aí ela morreu, essa cachorrinha dele. Disse que foi luto na casa mesmo. Então ele disse, ninguém é preparado não, viu, meu amigo? Ainda mais esse aí que vocês andam pra todo canto com ele. É assim mesmo? Ele é um Fox Paulistinha. É. Eu tive um Fox Paulistinha. Foi o primeiro cachorro. Mas foi. Depois deu adulta. Ele veio do Recife. Esse é da Paraíba. Foi doutora Rosa Virgínia, quem deu. Ele ficava num determinado local lá. E tinha um casal. E eles deram. Aí ela perguntou, ele estava com 4 anos. A pessoa não queria mais. Tanto que o nome dele era Pelo. Porque o nome dos donos, um era Pedro e o outro era Lucas. Aí ele ficou Pelo. E ele veio. Aí eu quero. Então nós criamos Pelo. E ele viveu até os 16 anos. Um Fox Paulistinha, só que a estrutura dele era um pouco diferente do teu. Ele era mais robusto. Mais robusto, o teu né? É magrinho, né? Acho que é o 2, o 3, tem que manter, o né? dele. Cuidado para ele manter o número dele é porque é por número também, né? É. Tem essa questão. E eu acho que o meu era o 13, então ele era um pouco maior. E viveu 16 anos. 16. Um doce. Pelo era um cachorro assim... Sofri muito com a morte dele. Isso. Foi luto mesmo. Foi sim. Morreu velhinho, sofreu um pouco nos dias que ele estava para morrer, mas depois ele acalmou, foi medicado, inclusive, falei até por telefone com a doutora Geórgia, que na época estava por aqui, e ela me orientou e ele tomou a medicação e, infelizmente, partiu, mas foi tranquila, a morte dele foi tranquila, foi durante a madrugada, assim, mas é um sentimento muito ruim. Realmente, só quem sabe, assim, eu não quero perder o meu, nem então, se Deus me livre. Por mim, ele vive o tempo. Eu não sei nem como é que posso dizer, né, Márcia, com relação a isso, né? E você, hein, como foi aí? Quando você disse. Teve assim, eu sei que teve muitas despedidas, né? Ainda mais quando a gente tem um filme aí que eu assisti aí, ela quis assistir um filme, comprei até o livro, né? Esse livro vou até sortear com vocês, não está aqui não, mas quando vocês saírem eu vou sortear. Se vocês têm esse livro, se comprou não dou não. Mas se não tiver eu vou sortear, eu tenho esse livro aí, já foi lido ele, e vou sortear, qual das duas que vai levar esse livro, tá certo? Quem ganhar outra lei. A gente empresta. Tá certo, é 4 Vidas, se não estou enganado o nome desse livro, que foi um filme. E ela leu o livro e disse, esse livro tem mais coisas do que o filme. Sempre tem. Né? Então, ela já leu, tá tudo certo, eu assisti o filme. É mesmo assim? Será que é mesmo assim? Que os cães, eles têm várias vidas? Entra num lado espiritual, né? Eu e Sevi... A Sevi tem uma forma, de repente, de explicar isso diferente da concepção das crenças dela. Eu não sei. Não sei. Às vezes a gente percebe em algum dos nossos pets que chegam depois de algum que faleceu. Às vezes eu olho, tem uma mesmo, a última que chegou, Melissa, que eu digo que ela é Marley. O espírito de Marley encarnou em Melissa, porque Marley era altamente destruidor. Era sua?
Ele era meu. A Marley era um cãozinho. Era um cão. Ele era muito parecido, ele acredito que ele tinha uma mestiçagem, né? O vira-lata com o labrador, ele era muito parecido quando ele era filhote com os filhotes do filme Marley e eu. E aí o nome Marley. E Melissa é altamente destruidora, igual a ele. Então eu digo que, às vezes, eu não sei, quem sabe, né? Eles voltam e você evitem a concepção. Eu sou espírita. Sim, não sei o que pode. teria. Fica à vontade. Sim, a gente tem. Acredito sim que tem. Existe um princípio, né? Não é essa inteligência. Mas sim, inclusive Chico Xavier tem casos desse. Eu lembro. De um animal dele que voltou. Emmanuel diz que o cachorrinho que ele está vendo, que vai seguindo ele, é o anterior que ele tinha tido. Então, eu acredito sim. Com certeza. Pra vocês entenderem, né? Você que está agora assistindo, veja só como é o negócio. A gente está aqui tratando sobre amigos pet. Mas para você entender que a coisa é muito mais além do que apenas resgatar um bichinho. É muito mais além que isso. Mais além do que isso. Tem algo muito complexo. Preciso se evoluir como ser humano para poder entender. Porque não, aquele simples latido que a gente escuta todo dia na madrugada, que a gente não consegue entender o que está sendo ali dito. Mas não precisa você querer traduzir, compreender o que eles estão falando. Entender como eles estão vivendo ali. A aflição deles. Porque essa semana eu vi algo aqui, por exemplo, eu fui fazer uma matéria por trás aqui do Rio Pajeú. E eu, quando terminei a matéria, me chamou a atenção. Porque eu já vi muitos vídeos de cachorrinha latindo, pedindo ajuda. E essa cachorra estava desse mesmo jeito. E ficou olhando para um lado, olhando para o outro, latindo para toda a direção. Ela latiu para o lado de lá, latiu para o lado de cá, eu observando as posições que ela estava latindo. E desesperado, latindo. E depois eu fiquei, alguma coisa está. Ela olhava para baixo, para o lado do rio, eu digo, deve ter filhotes ali, né? E alguma coisa está atacando ali. Só que eu fiquei parado. Aí eu pedi, depois que eu terminei a reportagem, deixa eu olhar o que é isso que está acontecendo, quero entender. De repente, quando ela latiu, aí eu vi que ela se deitou, botou as patinhas assim, e ficou com o rabinho balançando. E eu digo, ela estava latindo para cá, para lá e para cá. E de repente ela se virou pro lado do rio, pro mato, e se deitou e começou a bater o rabinho. Então, quer dizer, ali já não era um problema. Alguma coisa de felicidade estava acontecendo ali, não é? De repente, como um filme daqueles da Disney, saíram 3 assim. Filhotes para mamar. Grandes. Amigos. Eu acho que você ia imaginar isso mesmo, né? Que era filhote. Mas saíram 3 grandes. Dentro do mato. Um saiu aqui, o outro mais distante assim. Cada um sai dentro do mato assim. Aí eu não sei se era ele ou se era ela. Se deitou e ficou brincando quando o outro se aproximou. São os amigos, né? São animais de rua. Como é que você vê esse comportamento, assim, pela sua vivência com esses bichinhos? O que seria aquilo ali? Eu estava... Hoje mesmo eu estava analisando, baseado em toda essa situação que vem sendo abordada por esses dias, sobre os cães que atacam os motoqueiros, que atacam pessoas. Fiz essa reportagem sobre isso. E aí eu vi, durante o dia mesmo, motoqueiros passar pelos cães da praça e nenhum ataque. Não. Mas eles falam que é ali, perto da farmácia do município, ali tem uns cães que ficam ali. O mototáxi falou que quando tem uns cães ali que quando a gente passa, eles correm atrás. Você sabe porque eles se assustam com o barulho da moto, não sei. Eles... eu tenho um cachorro que eu digo que se ele vivesse na rua, ele já tinha partido dessa para melhor. Porque ele realmente... Ele se incomoda com alguns ruídos de moto, não são todos. E eu acredito que tem alguns que incomodam mais, e eu não sei se de repente em algum momento da vida dele, antes de chegar a mim, se alguém pode ter agredido ele, incomodado ele. Tem um histórico, né? Tem um histórico. Normalmente tem um histórico para ele ter aquela agressividade, porque não são nem todas as motos, nem todos os roncos de motos, não é?
São alguns. Às vezes não é nem a moto, né? Às vezes é quem estava na moto. Justamente. Né? A reação... Eles associam, né? Eles associam, né? Isso. Associam até a pessoa sendo parecida. Pode ser isso também. Agora, assim, voltando para Amigos Pet, veja bem. Vocês, de 10 que vocês salvam, vocês resgatam, tem a adoção de quantos, assim? Ou é difícil? É que nós temos uma barreira muito grande, né? Quanto às adoções, a dificuldade com a adoção de fêmeas, gatas e cachorras, e principalmente barreira com a adoção de adultos, né, Sevi? Sim. A preferência é sempre por filhotes. E eu sempre digo, quando eu vou conversar com alguém que busca a adoção, eu disse, por que não adotar um adulto? Por que essa resistência de adotar um adulto? Mas as pessoas acham que o filhote vai se acostumar melhor e tal. Só que o filhote tem aquelas fases, né? A fase de chorar, de defecar e de urinar muito. A fase de destruir. O adulto não tem isso. O adulto já passou tudo isso. O adulto só quer o cantinho dele, a alimentação. Respeito, né? O respeito, uma vida tranquila e acabou-se. E ele vai ser seu amigo, pode ter certeza que ele vai ser seu amigo até no sol, na chuva. E você me deixou uma pergunta agora. Quando você fala que ele vai ser seu amigo, eu também vi, eu estou baseado aqui em muitos vídeos, né? Que estou trazendo essa experiência para vocês aí. Que vocês têm convivência quase que diária, né? Com esses bichinhos. De resgatar, de fazer um bem ao bichinho e ele depois reconhecer. Vocês já passaram por isso, assim, de ter um carinho e você diz, olha, ele está agradecendo aí, está agradecendo. Como é que vocês percebem, assim, esse comportamento? E acontece isso também com vocês? Muito. De agradecer. Eles são gratos, né? Eu tenho uma que... Beba água, minha amiga. Eu tenho uma que fica dentro, que eu fiquei com ela. Lar temporário, que virou definitivo. Me pediram um lar temporário, ela tinha sido atropelada, essa cadela. Eu não lembro exatamente onde ela ficava, mas era próximo a umas lojas. E alguém com muito... atropelou esse animal, foi atropelada. E ainda por cima, acharam pouco, levaram ela para Nova Brasília. Isso era uma cadela que ficava por aqui, pelo centro, não lembro exatamente onde. E com todo o sofrimento ela veio e me pediram esse lar temporário, eu botei o nome dela de Margarida. E ela é extremamente agradecida. Então, Margarida ficou comigo, eu não tive mais coragem, até porque ela já é idosa. Eu calculo que Margarida deve ter uns 12 anos a mais, né, Márcia? Por aí. Então, e Margarida é aquela que é a única, eu tenho 4, só uma que nasceu em casa, mas que também filha de uma que era de rua. E Margarida é a única que me segue na casa onde eu estou. Margarida, todos eles gostam, na verdade, mas Margarida tem uma coisa especial, ela gosta de ficar parada do meu lado. Então, ela deita, eu estou fazendo algo, ela deita, eu vou para o quintal, ela fica, vai para lá e fica, eu estou no quarto. Então, ela me acompanha e quando eu saio, ela late. É a única. Eu digo, Margarida, porque ela fica latindo, latindo, latindo. E se ela ouvir a minha voz quando eu chego e estiver conversando com alguém antes de entrar em casa, ela começa a latir. Outro dia eu parei para conversar numa casa próxima à minha e ela deve ter escutado a minha voz e começou a latir. Ficou latindo. Esse latindo. cidadão é assim, se estiver na frente, ele fica lá, se ouvir que está por perto, ele fica... E você, como é que foi a experiência? Não sei se você viu alguns dias atrás, semana passada, começou a semana passada e estendeu para essa semana. Um cachorro preto grande. Ele estava com a cabeça muito inchada. Começou semana passada. E acreditamos que tenha sido até uma ferroada de algum inseto ou coisa assim. E essa semana estourou. Estourou, né? Mas antes disso, o Negão, o nome que as pessoas que alimentam ele deram, ele no carnaval, no sábado de carnaval, ele estava sangrando aí na praça. Ele anda atrás de cachorros no cio, ele roda a cidade toda. Eu já vi esse cachorro. Ele é bem grandão, lindo, peludo. E ele, no carnaval, me chamaram, em frente ao meu trabalho, ele estava sangrando, se eu poderia fazer alguma coisa. Aí a gente
Corri para a farmácia, comprei medicação, fui lá, mediquei. Ele deixou sem problema algum. Ele entendeu. E aí, à tarde, voltei a medicá-lo, que continuava sangrando. E aí, estancou o sangramento. Na semana seguinte... Foi uma briga? Não, eu acredito que anemia ou coisa do tipo. Gera sangramento nasal. E... na semana seguinte, eu estava saindo do trabalho, fechando a loja, ele chegou, encostou em mim e deu uma cabeçada. E foi. E ficou fazendo festa. Amigo. Amigo, ele foi agradecer. Tenho certeza, se alguém mexer com você, ele vai tomar a frente ali, né? Não tenha dúvida. E esses dias todos nós ficamos medicando ele aí na praça, até que estourou, ele foi levado para a clínica municipal e foi feita uma limpeza. Foi castrado. Ele está bem? Está bem, está se recuperando na casa das pessoas que alimentavam ele. E assim, ele é extremamente grato, extremamente dócil. Tem gente falando por aqui, vamos lá. Olha, a Vanilda está dizendo que o livro é Juntos para Sempre. Muito bom. Já pedi para ela providenciar esse livro aí, que deve estar na caixa ali. Não sei se está na minha biblioteca ali, mas... Vão ser no pau ímpar aqui vocês, viu? Já que não tem papel, pau ímpar. Ui. Nós podemos deixar ele para o acervo do abrigo e cada uma pode ler. Claro. Muito bem. Olha, e tem aqui também a Tayana Oliveira está dizendo, Margarida é um amor, lindo. Aí. Tatiana, né? Tatiana, sim, ela se você quiser ficar de frente assim, ó, pode ficar de frente para lá, para olhar para esses casos, não tem problema. Oi, Tati. Aí, ó. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui, ó. Eu não sei, não. Todos os meus foram. A Tatiana, né? A Tatiana Oliveira está dizendo aqui, ó. Todos os meus foram resgatados e são muito gratos e amorosos. É muito gratificante. Obrigado, viu, Tatiana? Vamos a outra aqui que diz o seguinte: o amor da Mi. Os amores da Mi. Miriam. Miriam. Parabéns, meninas. Parabéns. Uma das fortes, assim, ferrenha defensora dos animais. Eu assim, né? Eu já pensei hoje, esse dia que chegou hoje para conversar com vocês aqui, para mim foi talvez o podcast mais difícil que eu estou apresentando. Por quê? Às vezes eu vejo vocês buscando apoio, buscando ajuda para pagar uma conta de uma cirurgia e eu fico aflito. Até às vezes eu não vou mentir, às vezes estou sem dinheiro mesmo, quero fazer alguma coisa, mas sempre quando eu posso, eu faço alguma coisa. Mas eu fico pensando, oh meu Deus, queria que nesse momento que as pessoas botam R$10, R$5, se puder botar 100, bote. Quem puder botar R$1.000, bom, melhor ainda. Que fica um saldo positivo. Porque isso não é nada, não. O camarada diz assim, tô doando, não é nada. Realmente pelo volume dos gastos que tem com esses animais. Com a estrutura, deve ter energia lá, tem água, tem os voluntários, tem. Mas também tem uns que às vezes nem recebe pelo valor. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui, mas vocês me pagam tanto aí, eu vou fazer a minha parte, dou uma doação do meu trabalho. Cada um dá uma contribuição, mas tudo tem dinheiro pelo meio, né? Tudo. Não é puramente 100% amor, mas tem dinheiro pelo meio. O nosso trabalho eu sei, sim. É 100% por amor. Certo. Mas todo o processo... O resto tem amor, mas também tem muito dinheiro envolvido para se manter. Tem. Não é isso? Isso, com Foi bom certeza. você ter pontuado isso para... senão a pessoa dizer, opa, peraí. Vamos ver aqui, outra. Tatiana Oliveira está dizendo, oi, Sevi, e está mandando beijos também, viu? Beijo, Tati. Olha, se hoje você... Está chegando ao final aí, eu sei que tem um horário aí, alguém tem um compromisso. E se hoje você tivesse a oportunidade de dizer assim, minha gente, tá, eu tenho a oportunidade agora de falar. Esse é o momento. O que você gostaria de falar para as pessoas? Quem começa? Pode começar, fica à vontade. Primeiro,
bem rapidamente. Né? Nós voluntários, o Abrigo Amigos Pet, nós vivemos de doação. Doação de financeira, valores financeiros para arcar com ração, com as despesas, tratamentos médicos. Graças a Deus, muitas pessoas ajudam com material de limpeza, ajudam. Inclusive, teve uma pessoa que um dia nos procurou, um comerciante aqui na cidade. Eu não vou dizer o nome porque eu não sei se ele gostaria, mas todos os meses ele paga a energia. Ele se propôs para pagar a energia do abrigo. Então, assim, mas tudo depende de ajuda. Principalmente os tratamentos, que são o que, além da ração, da alimentação, o que mais pesa são os tratamentos. Nós, voluntários, não recebemos absolutamente nada financeiro. Nada financeiro, nenhuma ajuda financeira para nós. Nós trabalhamos pelo amor aos animais, pela causa, pela responsabilidade social que nós temos. Nós temos uma responsabilidade social e acho que cada um que tiver a chance, busque também sua responsabilidade social. Porque nós, como cidadãos, não podemos só cobrar de um e de outro. Nós temos também que fazer um pouco para melhorar a situação do local onde nós vivemos. Se eu vivo numa rua e eu jogo lixo, eu não posso reclamar. Se eu jogo lixo no meio ambiente, eu não posso reclamar que a cidade está suja. Porque a minha obrigação é juntar meu lixo e colocar na hora certa na rua. Então, isso é responsabilidade, né? Só puxando para outra situação, não só falando em animais. Então, cada um tem uma responsabilidade como cidadão. Nós fazemos a nossa e gostaríamos que mais pessoas se juntassem a nós. Sempre tem pessoas nos procurando e oferecendo ajuda. Essa semana mesmo, uma pessoa procurou lá na loja e disse, olha, eu gostaria de ajudar. Eu ouvi falar de vocês e vim aqui com muita vontade de ajudar. Então, isso é maravilhoso. E você não precisa só ajudar financeiramente, você pode ajudar alimentando um animal na sua porta, cuidando para que ele esteja saudável, buscando a castração para ele, seja cão ou gato. Se cada um fizer um pouquinho, não diminui, não alivia, não é? Então, esse é o recado. E o exemplo arrasta, né? Justamente. Então, esse é um recado. Nós não temos obrigação de fazer. Nós não somos pagos para isso. Nós fazemos porque gostamos e porque nos sentimos na responsabilidade como cidadãos de fazer algo pelos animais dos quais nós gostamos tanto. Então, que mais pessoas, se puder só ajudar financeiramente, ajude porque com esse trabalho, quanto mais nós fizermos, melhor nós vamos tornando a cidade. E quanto mais pessoas fizerem, melhor vamos tornar a cidade. E estendo às autoridades, aos vereadores, a prefeito, vice-prefeito, a todo mundo, né? A gente chama as autoridades em todos os sentidos porque que olhem, tem alguns que já olham nosso trabalho de maneira diferenciada, poucos ainda, e a gente gostaria que mais olhassem, e olhassem com atitudes, não só elogiando ou criticando. Eu acho que já passou da hora de ter um momento entre nós, a Abrigo Amigos Pet, entre pessoas, cidadãos coerentes, cidadãos que querem o bem-estar do município, Ministério Público, quem sabe, porque a Justiça também precisa estar junto, e a parte legislativa, prefeito, vereadores, tem que haver uma comunicação e uma união para juntar forças para conseguir resolver essa situação, que ela não vai ser resolvida nem só pela prefeitura, nem matando, só pelo abrigo, e nem uma hipótese. Nem matando. Isso já aconteceu em muitos locais e não pode acontecer. Uma sociedade civilizada não age dessa maneira. Foi bom ter citado isso, né? Nem matando. Com certeza. Fica bem claro isso, que é uma resposta direta sobre esse momento.
Então, eu acho que já passou da hora de ter esse momento entre todas as situações, todas as pessoas coerentes e competentes, né, no município para unir forças para trabalhar essa situação. Bom, eu estava aqui escrevendo aqui, você viu aqui, eu estava ouvindo você, mas mandando aqui, porque eu providenciando lá o livro, viu? Estava providenciando, viu? Vamos ver aqui. Tem a Tatiana Oliveira está dizendo aqui, beijo para vocês. Quem mais? A Tatiana também deixou outro recado aqui. Exatamente, Márcia. Todos somos responsáveis. Amores da Mira aplaudindo. E tem uma pessoa que deixou uma mensagem aqui. A Ariane Colares. Conhece? Elas são todas voluntárias. Vamos passar aqui o que ela está dizendo. Vamos ter mais empatia pelos animais e ajudar com qualquer valor, porque de grão em grão se consegue melhorar a vidinha de alguns. Olha aí a mensagem. Verdade. É bem desse jeito, né? Eu não sei se Sevi gostaria de acrescentar alguma coisa. Não, eu só fiquei... Ele falou uma questão aí que quando se tem animais, você muda. Né? E nós sabemos disso. Mas muitas vezes, isso eu já pensei algumas vezes, é como filho. Tem pessoas que têm filho e nem por isso elas passam a considerar os filhos dos outros, passam a tratar melhor. Pelo contrário, muitas vezes tratam mal o filho do outro porque não é seu. E com animais acontece isso. Tem aquelas pessoas que têm seus animais. Sim, eu amo o meu animal. O seu é outro problema. De rua, pior ainda. Elas não se sensibilizam. Então acontece isso também. É incrível, né? Demais. Sim, sim. Não é o fato de se ter um animal, de se ter um pet em casa, que vai fazer com que eu veja os outros. Eu tenho um olhar diferenciado, esse olhar de amor para os outros. Não, eu tenho pelo meu. Eu não sei, Márcia, tá bem, Márcia tá olhando a hora ou é a hora? Não, eu estou olhando o comentário. Vamos ver do aqui, Jefferson. Tem aqui. Jefferson deixou um comentário aí dizendo o seguinte: esse abrigo é maravilhoso, o trabalho de todos vocês é incrível, que Deus abençoe muito vocês. Obrigada, Jefferson. Feita aí a sua mensagem. Não sei se é a vida corrida hoje, né? Com essa internet, tudo ficou mais rápido, né? Sem a internet, tudo era bem mais lento, né? A gente não sabe. Quando a gente olha lá o Twitter, em segundos já vem, sei lá, 300 notícias em um segundo. Você desmancha assim. E a vida corrida tá tirando o sentimento das pessoas, né? As pessoas vivem mais focadas aqui, no celular, na internet, vivendo uma vida falsa. Eu estava, inclusive, fazendo um texto hoje sobre isso, né? Da vida supérflua, do compartilhamento do falso, do mentiroso. As pessoas vivem infelizes e não querem admitir que são infelizes. Elas vivem perdidas no meio do tempo, mas não querem admitir que estão perdidas. E aí eles procuram alguém para jogar as mágoas. E às vezes até um animal paga por isso. Pela infelicidade das pessoas perante a sociedade. E eu vi isso, escrevi sobre isso hoje. Realmente é o que está acontecendo. E nesse corre-corre, nessa coisa fria, eles passam por cima como máquinas, né? Em cima das pessoas, principalmente dos animais, que são as maiores vítimas desse mundo figurativo. É um mundo figurativo. De vitrine. As pessoas passam o tempo inteiro tentando impressionar outras pessoas. Eu já fui assim, impressionar os outros. Mas a gente vai aprendendo, o tempo vai passando. E eu assisti um discurso de Steve Jobs com câncer no pâncreas, já em fase final, contando a trajetória dele. Inclusive eu fui resgatar isso, baseado também na história dele. Que você diz assim, o que é que tem a ver com o bicho aqui? A gente está falando de animais aqui, não estamos falando de Steve Jobs. Nós estamos falando do tempo, das frustrações que geralmente terminam nas agressividades, que ninguém encontra uma resposta, alguém tem que ser um culpado. Pega isso aí, mata um gato, mata um cachorro, chuta um animal. E ele dizia o seguinte, dizia lá, ele dizendo que a gente tem que aproveitar o tempo, que a gente não está aproveitando esse tempo. Porque ele foi o cara que criou, foi demitido da empresa que ele criou. E depois criou outra empresa, que é a Pixar, que fez até aquele filme dos bonecos. Voltou mais forte, mais poderoso, mas estava morrendo, como ele disse.
E a vida é curta demais para viver a vida de outras pessoas. A vida é curta demais para viver a vida das pessoas. E um amigo meu estava falando sobre isso ontem. Então, tem um psicológico nesse negócio. Por que tanto se maltrata animal, viu, Márcia? Eu não sei como é que vocês veem isso. Eu estou dando esse norte, porque eu sei que você tem, ou ela tem um exemplo aí nesse momento. As pessoas estão vivendo essa frustração. As pessoas não estão vivendo de verdade. Estão vivendo uma mentira e estão botando preço nas costas daqueles inocentes. E são muitos. Vejo gente, eu já vi, inclusive essa semana, a pessoa chegar a dizer assim, não vou. Comigo é assim, eu mato mesmo. Passar aqui no meu terreno eu mato. Eu mato mesmo. Passar 10 eu mato. E eu disse, é crime, né? Tu sabe que é crime, né? Então vai preso. E eu já se afastei, entendeu? Porque eu já vi que o negócio ali não dava pra mim. Eu não sei qual é o comportamento de vocês nesse sentido. Eu sei que a gente não pode julgar ninguém. Mas existe algo mais evidente do que o fruto de uma árvore. A gente só conhece, né, a árvore pelo fruto, né? Então, quando alguém chega a isso, a um depoimento desse, não sei como é que vocês veem isso. Eu acho que qualquer pessoa sã, eu vou falar de sanidade, que veja esses atos de violência contra pessoas indefesas ou contra seres indefesos, como no caso dos animais, a gente tem aqui na cidade a questão das carroças, né? Que os animais não são tratados com dignidade, alguns tratam, mas a maioria não. E então a gente vê alguém dizer que vai matar, que vai fazer isso ou faz isso, eu acho que não tem o que se comentar. Sabe, eu acredito que... Já deu a resposta. Já deu a resposta. A sua própria atitude diz... Tem eu não lembro, ele não é um filósofo, mas foi uma pessoa, acho que político americano, que disse: o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Forte, né? Então é muito fácil eu chegar aqui e me bancar de boa, falar... O que você faz... Sou boazinha. Fala tão alto que eu não consigo ouvir sua voz. Sim. Meu Deus. Então, é o exemplo. A pessoa fala, mas as atitudes é que vai valer. Então não adianta. Eu acho... Agora, vou levar para o lado espiritual, para o lado religioso. Existe um Deus que está vendo tudo isso. É a criação dele, né? Sim, sim. Francisco de Assis, independente das pessoas serem católicas ou não, foi um exemplo. Né? O cuidado, a preocupação dele com os animais. Então, se alguém vai contra... Não adianta eu estar dentro de uma igreja, um templo religioso, independente de qual seja, querer uma ligação com Deus. E aí os meus atos vão falar mais do que a minha voz. Não vai adiantar eu falar. Eu falar em nome de Deus. Eu falar em Deus. E minhas atitudes serem de um ser que sem amor, de um ser que não se preocupa, de um ser sem empatia. Não, meus atos falarão mais alto do que a minha voz, com certeza. Essas pessoas já estão fazendo isso. Rapaz, eu observo aqui que esse nosso comentário hoje aqui no podcast, ele veio muito além de uma discussão de um abrigo, de um resgate, mas veio uma coisa muito espiritual, humana, de responsabilidade, de ensinamento, de compreensão. São vários adjetivos que a gente tem aqui, né? Então você já vê o tamanho do negócio como é. Porque você se limita a apenas um espaço onde se guardam os animais. Não é isso. Não, é muito mais. O que você que está agora ouvindo, chegou agora para assistir, mas se você iniciar, depois terminar e acompanhar de perto tudo o que foi falado, desde o problema, desde a dificuldade, desde todo o processo, e vem essas passagens que a gente está aqui. É uma questão de vida e respeito à vida. É isso aí, não é, Márcia? Com certeza. Eu entendo que essa questão das ações é o ponto-chave, porque não adianta eu me apegar a uma religião se eu não tenho a caridade. O que a gente faz
estende para a caridade. Teve uma família que abandonou uma cachorrinha na rua. A cachorrinha está com sarna. E aí diziam que a cachorrinha ganhia pelas ruas. Gritava não, ganhia pelas ruas e nos pediram ajuda. Eu, por favor, façam um vídeo. Tatiana foi uma das pessoas, ela vai lembrar desse caso, que me falou que tinham pedido ajuda a ela e ela repassou para mim, porque Tatiana não mora mais aqui. E foi tão simples para resolver e várias pessoas viram e não tiveram atitude. Porque com a sarna, praticamente, como é que se cura uma sarna de um cachorro? Pessoal, aproveita esse momento agora, né, Dila? Não, faça assim, se tiver um remédio. Tem um caseiro? Bom, tem um remédio caseiro? Eu fui visitar essa família e eu percebi... Aí já tinham colocado a cachorra no quintal porque eu disse que era crime de maus tratos, o abandono. Então, eu disse, olha, e da cadeia, dá processo, da multa. Aí colocaram no quintal. Aí quando eu cheguei, assim... uma certa falta de higiene no ambiente, infelizmente. Então, eu levei uma medicação para carrapato e que ajuda para a pele. Levei uma medicação, um antibiótico que vai ajudar no tratamento contra a erliquiose e também já ia ajudar a tratar a pele. Ômega 3, anti-inflamatório com corticoide para desinflamar, que ela sentiu muita coceira. A alimentação adequada, não restos azedos. Influi, né? Influi. Banhos. Um local adequado para estar protegido da chuva, né? Do sol e da chuva. E assim, eu ainda não fui fazer a visita de retorno, mas eu recebo ligações constantes que disseram que já teve uma melhora muito grande. Eu recebi um vídeo. Que também. bom, né? E aí, o que é que me disseram? Que Deus lhe abençoe pelo que você fez pela nossa cachorrinha. Amém. Então, assim, o nosso trabalho não é só com os animais. Nosso trabalho se estende a quem está no entorno. Interessante. Vamos lá. Tem gente aqui. A Anne, acho que já falou, não foi? Não. Ela é outros comentários aqui, outros. Deixa eu puxar meu microfone para cá, peraí. Quem puder ser voluntário para ajudar, precisamos somar forças para fazer o melhor. É a Ariane Colares. Tem mais outra aqui. A amiga, olha aí, a amiga de frente com a Ana Maria. Rapaz, logo, talvez a Ana também faça algum, que é um reforço, né? Dá um reforço. Ana Maria, de frente com a Ana Maria, tem um canal. Boa noite, meu amigo Evandro Lira. Boa noite também para os entrevistados. Parabéns pelo bate-papo. Está acompanhando. Quase todo dia, Ana, tem um programa no canal. É de frente com a Ana Maria. Vocês deviam seguir lá também, viu? Que tem assuntos. Depois ela vai, bem provável, pedir o contato e ter outro diálogo com vocês. Outro diálogo vai ser interessante também, viu? Vamos passar mais um aqui. Os amores da Mi Verdade Servir. Falou tudo. Acho que foi naquele momento que você fez a sua... A Tatiana Oliveira está dizendo que frase forte, né? O que você fala tão alto que eu não consigo ouvir sua voz. Marcou aí, ó. Eu nunca tinha ouvido... Depois procure ver exatamente como é. Mas tem sentido. É isso, só que não com essas palavras. Mas tem sentido, mas entendido. O importante é isso. O importante é que foi passada a mensagem e eu entendi, e ela entendeu. E foi isso mesmo, é isso mesmo. Pode até ser de outro jeito, não sei. Mas é isso. Mas a forma como você falou, ela foi eficaz. Não deixou dúvida, não. A comunicação erudita, foi essa aí. Aqui está dizendo... sim, os amores da Mi estão aplaudindo. Tem mais aqui, deixa eu ver aqui. Lembrando que teve um caso de uma pessoa que atirou uma cachorrinha da ponte, foi punida. Sim, falei isso agora há pouco, não foi? Falamos sobre isso. E aqui também tem, lembro sim, Márcia, Tatiana Oliveira. Eu não lembro o que foi que você falou, Márcia. Sobre essa cacchorrinha. Certo. Vamos ver aqui. A Ana Maria está dizendo o seguinte: já estão convidadas, olha aí, tá vendo? É mais um reforço, mais um canal que é importante vocês terem. Eu fiz algumas perguntas aqui. Teve uma linha de conversa, a Ana pode seguir outra.
ela vai ter uma forma diferente, tudo, coisas que eu não falei aqui, ela vai perguntar e vai complementar tudo isso. E abrange, aumenta o alcance do conhecimento sobre a Amigos Pet, que precisa disso. As pessoas da cidade precisam conhecer, as pessoas da região precisam entender isso. E eu repito, tem essa história aí de um hospital regional. E tem alguns prefeitos na região, segundo me falaram, pediram que eu ficasse em off, mas eu não estou dizendo a fonte, mas eu estou dizendo o fato, né? Pediram para não falar, não diga nada não. Tem alguns prefeitos que estão dizendo que estão resistindo, que não querem, que não estão ignorando esse problema, mas na cidade deles não tem cães. Ou é só matar, ou é só sacrificar. Não tem uma forma de respeitar a vida, não? Então, assim, se tem isso, está precisando de uma colaboração. Afogado da Engazeira provavelmente será um ponto regional. Então precisa que outras prefeituras também tragam seus animais para ser cuidados no regional, hospital clínico regional, atendendo as cidades vizinhas. Mas precisa que esses prefeitos tenham coragem. Então, esperar que venha uma verba, como o Nil Júnior disse, lá da governadora Raquel, vai demorar muito. Então tem o Simpajaú, que é a Associação dos Prefeitos, que se reúne toda semana, de 15 em 15 dias, em Afogado da Engazeira, que é a sede na cidade de Afogado da Engazeira. Então, leva essa pauta para lá para eles discutirem aí, ver uma forma de juntar os prefeitos, levar essa pauta para a governadora, ver o que é que o governo do estado pode fazer. Já ajuda, porque isso vai ser diferente de Serra Talhada. Serra Talhada é unicamente o município. Já Afogado já teve uma solução mais ampla, mais complexa e que pode dar certo, né? Mas se todos os prefeitos acordarem com isso. Se eles ficarem, não, deixa só Afogados, eles se virem lá e ficam jogando na cidade, vai ficar do mesmo jeito. Vamos para outro aqui. Seria uma evolução muito grande para a cidade e para a região. Evolução não só para o que se precisa, mas para o mundo. Uhum. A visão de a imagem de Afogados. Sim. Fora do estado, no estado e fora do estado, com certeza seria bem melhor. Vamos lá, tem aqui, o Jefferson está dizendo aqui, tinha um poodle branca muito maltratada. A dona dizia que queria que um carro passasse por cima. Graças a Deus vocês cuidaram dela. Quer dizer que tinha isso, era? São tantos casos que às vezes a gente nem lembra. Vamos citar os casos sem dizer nome, né, das pessoas, mas eu sei que você não vai falar, mas vamos citar casos assim estrambólicos desse tipo aí. Quer dizer, esse daí que ele falou, lembra aí alguma coisa que você disse, poxa vida, isso aí foi demais. Mas não diga o nome, né? Eu sei que você não vai falar, Márcia, mas eu estou falando assim mais pela força de expressão. Teve um poodle, tamanho o grande, não, eu acredito que não. Não posso lhe afirmar, porque já foram mais que um poodle resgatado. Tá? Esse, ele vivia, já tem um bom tempo que ele foi resgatado, ele vivia amarrado embaixo de um caminhão, num bairro da cidade, e foi retirado. Né? Ele tinha, assim, hoje os problemas de saúde que ele tem foram devido à vida que ele levou, que ele teve. Mas ele foi adotado? Foi adotado. Mas é um bichinho doente? É. Pelos maus tratos? E mais uma pessoa que, inclusive, ele está enfrentando uns problemas de saúde. A gente vai ter que organizar uma campanha para levar para tratá-lo. Ela está muito desesperada, porque ela disse que tem uma conexão, essa conexão, né? Que a gente falou, ela tem uma conexão incrível com ele. E, assim, ela acolheu, e que é o que falta muito, viu? Acolhimento para animais que precisam, né? de um apoio, de um lar temporário, de um lar definitivo, depois de muito sofrimento que tem. Esse foi um caso, o outro foi de Valente. Valente, ele vive no abrigo. Ele é um cachorro amputado de uma pata. Ele foi atropelado e o antigo tutor dele queria... A pata dele estava apodrecendo. Ele já tinha botado óleo queimado e não sei mais o que. Amarrou lá no quintal e ele disse... Uma das voluntárias ficou sabendo que ele ia cortar no cru, com uma faca. Uma pata que estava pendurada. Estava podre. E aí a voluntária disse, não faça isso não. O veterinário vai estar aí amanhã e nós vamos levá-lo. E aí eu lembro que eu fui junto com Gilmara buscar Valente. Ele estava podre.
carro, assim, ficou aquele cheiro muito agoniado. Ele foi operado, foi amputado, e hoje ele vive muito feliz no abrigo. É castrado, ele vive junto com as coleguinhas dele. Tá feliz? Muito. E valente, toda vez que eu chego, ele tem que conversar com ele. Toda vez que eu chego no abrigo, eu tenho que conversar com ele. Vamos lá. Aqui. Eu lembrei, deixa eu falar aqui. Fique à vontade, fique à caso, vontade. Um caso que teve aqui no bairro, que foi até com Miriam. Foi com Miriam, que a cachorra vivia na rua, estava passando por um processo complicado, não lembro a história toda, mas Miriam pode reforçar, e que conseguiram a adoção para a cachorra. E a dona disse que não, e o marido dela também disse que não, iria ficar. A cachorra tinha sido levada para fazer um tratamento na clínica, e ele disse que não, ia mostrar que não, iria permitir. Isso ia ser uma adoção. O animal vivia na rua, era um animal que teoricamente seria comunitário, mas a pessoa lá não queria liberar a cadelinha para que fosse adotada. Para ter uma situação de vida melhor. E até teve que um policial amigo a polícia foi lá, ficar sofrendo. foi lá para poder dizer, obrigar a que liberasse, a que deixasse, sabe? Miriam deve lembrar melhor, que foi com ela. Então, assim, coisas absurdas. E a cachorrinha hoje vive muito feliz. Olha, vamos lá, aproveitar aqui, tem mais aqui. Olha, eu tô vendo que o tempo de vocês já está estourado, né? Vocês têm compromisso. Foi passado antecipadamente, né? Então eu vou liberar, mas antes de falar sobre isso aqui, a gente encerra nosso bate-papo, mas não vai parar por aí não, vamos nos encontrar em outros momentos, se Deus quiser. Vamos lá, de frente com a Ana Maria, está dizendo aqui, o hospital é uma ideia excelente e deve ser colocado em prática urgentemente. Mais uma, assim, entendi, excelente ideia, muito bem, Ana Maria. A Tatiana Oliveira está dizendo Beethoven, que Miriam resgatou. Isso. Luz também, ela citou. Ela está dizendo Luz aqui aí. o caso de Luz. E a Cleide Ferreira, lá do Miguel Arraes, está dizendo aqui, boa noite, minha amiga, todos juntos na causa animais. Pronto, fiquem à vontade aí. Sobre Luz, Beethoven já falou? Não. Sim, não. Quer dar um resumo? Não. Beethoven acabou ficando, né? Miriam, essa voluntária, os amores da Mi. O Beethoven ficou com ela? Ela ficou. Miriam, às vezes, faz uns resgates e acaba ficando. E o Beethoven? Qual era o caso dele? Beethoven, ele tinha alguns problemas. Já estava cego, ele tem ele quase não enxerga, né? Que Miriam também, se tiver tá velhinho? pode reforçar. Heliquiose, né? Doença do carrapato. Tem alguns problemas. Não era velhinho. Só uma coisa que eu queria reforçar desde o início, quando você falou. Sim. Além da alimentação que é dada e todo o cuidado que é dado, a gente dá uma medicação que é cara, você que tem animal deve saber. O Simparic. O Simparic. Todos os animais, todos os anos, recebem contra carrapato. É uma marca comercial, Simparic, mas é a que nós optamos pelo efeito, pelo resultado que a gente sente. Existem outras marcas no mercado, nada contra. O meu contra. não tem um carrapato nem uma pulga. Mas você não dá Por quê? medicação. Ele não vive na rua, mas é um cachorro de rua. E aí? Pode surgir em casa também? Pode, se ele sai para passear e eles podem entrar. Pode. Tem um fiscal aí, quando ele sai, verifica as patas dele, verifica as orelhas dele, todos os cantos. Já encontrou já uma vez Pelinho uma vez deu uma saída, quando voltou com carrapato. Voltou no pé, aqui entra ele fica coçando, aí ele percebeu que tinha uma coisa. E aí só precisa esse carrapato estar contaminado para ele desenvolver o problema. É mesmo. Doença. Então, esse remédio eu não sabia, esse medicamento. Não, existem outros, viu? Outras marcas. Certo. A gente usa esse, que ele tem um valor bem alto. Mas é mais... Mas a eficácia é porque ele ajuda nos problemas de pele, né? Você vê. Vamos ver isso também. Vamos lá, tem mais gente falando aqui, rapidamente. Então, agora que o pessoal está começando gente, porque vocês não chegaram antes. Deixa eu ver aqui, ó. Miriam deve estar reforçando. Deixa eu ver isso aqui. Junto na causa Luz é uma mestiça de pastor alemão. Boa noite, minha amiga. Que foi abandonada em frente à bebê. Quase cega. É pastor alemão? Mestiça. Ela não é pura. Cega por quê? Esse problema dos carrapatos? Desnutrição, doenças, maus tratos. Ela estava desnorteada, à beira de ser atropelada. Ela não estava totalmente desorientada. Com certeza ela foi abandonada ali. Ela não chegou até aí.
Ela foi abandonada ali porque ela estava totalmente desorientada. A mesma pessoa que adotou esse cachorrinho que eu falei, Lucas, foi o nome que foi dado para ele depois, o Poodle. Ela adotou também Luz. A pessoa iluminada também. Olha aí, tem mais aqui, vamos lá, rapidamente. Hoje ela vive totalmente bem. A história que Maia, muito linda e muito feliz. Maia, está dizendo aqui. Maia. Muito linda e muito feliz. Deixa eu ver outra aqui. Cleide está dizendo, ele era aqui de Miguel Arraes. Acho que foi o que, né? que foi abandonado. Beethoven, né? Outra aqui. O Amores da Mi está dizendo o seguinte: foi jogado cego e os donos simplesmente jogaram na rua e disseram que não queria ele porque ele estava com carrapatos. Meu Deus do céu. Aí tem aqui. Ei, o sabonete febo, eu vi lá no YouTube. É verdade isso? Eu não testei. Nunca Tem testou, muitas né? receitas caseiras, mas eu não sei. A questão dos remédios via oral, Evandro, não só esse que nós citamos a marca, mas outros, existem outras marcas no mercado, eles agem de dentro para fora. Então, o que você usa na pele, ele vai agir naquele momento, nos que estiverem aí. Mas o que você dá via oral, ele fica ativo por um tempo no organismo. Os meus, eu passeio com eles e eu só dou uma vez no ano. Como eu dou todos os anos, eles já têm uma certa... vai como se imunizando, de certa forma. Eles vão tendo uma resistência. Estão respondendo. Então, estão respondendo em tempo real o que a gente está falando. Agora tem que acompanhar mesmo, né? Eu tenho 44 cães, Amores da Mi. 44. Você tem um canil em casa, né? De resgates. De situações que aconteceram, de risco, e ela foi ficando. Né? Foi. Inclusive adotados com irresponsabilidade e devolvidos. Sim. Cleide Ferreira disse, sim, o Simparic salvou... Simparic. É o Simparic, É. Salvou Pretinha, uma cadelinha aqui. E está dizendo sim, não sei, acho que ela está respondendo, acho que o que Márcia falou, que foi servir. Cleide dizendo aqui, você já sabe como é a situação daqui, Evandro. Sei, né, do Miguel Arraes, sei muito bem. E os Amores da Mi já testei, não funciona. Acredito que é o sabonete febo, né? Não funciona, né? Então... Tá aí. Com certeza não tem o que Miriam não testou com tantos animais, não é? Puxa vida, pelo menos ficar tudo cheiroso. Com qualidade. Né? Eu gosto do cheiro. 44 animais com qualidade. Com vida Com qualidade? de qualidade. Qualidade de vida. Total. Quando você tem ideia de quanto um cachorro, uma alimentação de um cachorro, porque esse meu a ração, R$15 de ração, dá 1 quilo, eu não sei se é uma semana, não sei se é isso. Não sei, mas mais ou menos isso que dura e tem que estar comprando. Eu conheço um amigo meu que ele toda vez que eu olho, o gato dele é bem gordo, sabe? Bem gordinho. Aí diz, esse gato meu tá caro na minha mão. Eu gasto R$60 por ele, que foi fazer o cálculo por mês. Só? Somente R$60 por mês. Quanto é que eu não gasto num ano com esse bicho? Gordo, não faz nada, não pega um rato. Isso aí, né? Eita, agora vamos lá. Deixa eu ver aqui. Amores da Mi, tá dizendo aqui, ó. Não, o que ela tá dizendo não? Não? Não sei, né? Não funciona. Não funciona, né? Não funciona, não. Eu gasto em torno de R$3.000 por mês de ração. De ração. Minha amiga. Ração. É o nome dela? Miriam. Miriam, é danado, né? Um amigo meu fazendo um cálculo de R$60, quanto gasta por ano. Meu Deus do céu. Não dá nem R$1.000. Tá vendo aí? Por mês, hein? Eu vou passar pro meu amigo aí pra ele se acalmar, porque ele tá bem abaixo da média. Bem abaixo. Vocês vão fazer aí o que eu quero que vocês façam. Você que tá assistindo agora, compartilhe esse bate-papo aqui. Tem 1h40 de conversa, nem parece, passou tão rápido. Eu vou ter que liberá-las, elas têm compromisso. Eu agradeço a vocês aí, a você que participou, que deixou seu recado e compartilhou a sua experiência também com elas. Ele está dizendo aqui, o Jefferson, tem um poodle preto chamado Mike. Amo igual ao filho. Olha aí. Quantos filhos você tem lá de 4 patas? 16. 16? Márcia, então
Se ela tem 40, olha, mas vou acertar aí quanto é que tu vai gastar de alimento, viu? É 44 que ela tem, vamos estar na porcentagem e tal. 3 vai gastar R$1.000 por mês. Quase isso. Olha. Tá vendo? Quase isso. Quase isso. É complicado, né? E ração cara. Ração não é barata não, viu? Ração tem Na verdade, qualidade melhor, né? Miriam gasta um pouco mais porque ela tem também uns cães... Doentes. Assim. Não, ela tem cães variados de raça. Tem alguns com uma de raça definida que exigem uma alimentação também mais cara. Aí o peso dela... Sobe. Eu vi que você anda com 4, 5 cachorros, são tudo unidos. Esses cachorros não são unidos. Eu vi um dia desses, você tava com 5, né? Foi 4. Numa coleira, como é que segura esses cachorros todos, hein? Não é? E você tem quantos filhotes de 4 patas? Eu tenho 4 cadelas. Certo. E tenho atualmente 3 gatas. 3 gatos. Tudo comportado? Eles se relacionam bem. Entre eles se relacionam muito bem. Entre eles, né? Sem Família. problema nenhum, né? Família, são família. Adriano. Deixa eu passar aqui. Tá aí. Adriano Pinheiro. Aí, Adriano Pinheiro está dizendo aqui, ó. Eu tenho vários filhos de 4 patas. Tem. Com certeza. É o papai. É nosso anjo. É o papai Adriano. O negócio é porque, por exemplo, depois do Titanildo, onde a gente pode viajar, assim, quando pode, né? Quando pode. Senão o povo vai dizer que eu tô, né, vida boa. Aí, assim, quando pode dar uma viagem ali pertinho, aí leva ele, né? Mas não pode pegar ir a São Paulo, o povo fica, vem aqui em São Paulo. Não pode fazer uma viagem, porque tem que levar e ninguém quer colocar ele lá na bagagem, naquela casinha. Aí pronto. Agora... Nós temos uma colega, eu lhe passo depois do programa, eu lhe passo o contato dela que ela cuida. E é? É um hotelzinho. Não sei se ela confia, né? Porque já falaram tanta gente, ela não consegue, não sei o que é, né? Porque eu sei se ela... Eu sei que são pessoas boas, né? São pessoas boas. Não, mas ela... Mas o negócio é ela... Com certeza. Porque quando tem filho, ela tem como um filho, né? E é uma coisa assim que... Olha, vamos lá. Adriano já falou, a Cleide Ferreira disse aqui, foi muito bom. Olha, já estão agradecendo aí, valeu. Obrigada, Cleide. Parabéns pelo programa. Obrigada, Ariane Colares. Gente, foi tão bom, que pena que vocês chegaram tarde, eu acho que essa hora aqui é como... Márcia tinha me falado, um horário muito cedo, e hoje, né, a gente estava olhando a mudança que houve. Veja só, no dia que você me fala, 2 dias que você me fala, a gente vai olhar o cronograma das redes sociais, aí agora subiu para 8, ó. Bateu certinho, ó. A audiência começou às 8. Então antes estava em 6, às 6h30, né? Marcando 6h30, o horário de pico, para fazer o programa. Então a gente acompanha baseado como eles indicam. Então eles diziam que era 6h30. Aí você falou, Evandro, é muito cedo, tem gente que trabalha. Já tiveram outras pessoas que disseram, Evandro, é um horário meio complicado. O pessoal está começando a chegar em casa, saindo do trabalho. Seria interessante de 8. Só que o Facebook disse que é 6h30, o horário que a gente tem pico. E caiu esse de 6h30. Foi justamente, por que pareça, Márcia tinha me falado, né? Eita, devia ser um pouco mais tarde, porque as pessoas que trabalham fica meio complicado. E eu até mudei, você disse, agora não tem mais como, porque já tinha um compromisso. Então vamos fazer de 8. E aí bateu, a ver que eu não tá mentindo. Aí o Facebook, 8 horas, começou a meia hora que começou a pipocar mesmo a audiência. Tá vendo que o negócio funciona mesmo. Tem que respeitar, né, o horário do Facebook. Então a partir de agora os horários vai mudar, viu, gente? Vai ser de 8 horas às 20 horas. Eu acho ruim, horrível, porque esses podcasts demoram mais de 1 hora. Depois tem os recortes. Mas o integral mesmo é 1 hora. E tem gente aí, pronto. Quando eu saio daqui, às vezes eu nem jantei ainda, tenho certeza que ninguém aqui jantou. Aí eu vou jantar, se for de 8, 11 horas da noite. É o que acontecia antes, né? Tô morto, né? Não posso fazer mais nada, ainda vou gravar para televisão, gravo para comerciais, eu gravo voz. Aí pronto, tudo isso é uma correria. Então puxa muito mesmo. Daqui a pouco, quando vocês saírem, aí eu vou para outro estúdio, é lá onde eu começo a gravação. Mas antes eu vou comer alguma coisa, não é possível. Vamos para agradecer aqui, muito bem. Volta outra vez, Cleide Ferreira. É isso? Não, mas o espaço está aberto aqui, viu? O espaço, elas têm o espaço aqui para participar. Gente, obrigado de verdade por ter vindo. Desculpa aí, não sei se a gente conseguiu o que a gente queria, mas não só é o primeiro programa, né? A gente vai falar de mais conquistas,
caso precisar de alguma coisa, faz um programa somente de... vai criar esse espaço para discutir, entendeu? Essas ações do Amigos Pet. Cria um espaço para vocês aí, entendeu? Para vocês discutirem isso. Posso até não apresentar, eu deixo vocês conduzirem aqui o programa, eu faço a parte de coprodução lá fora das câmeras e vocês fazem esse trabalho, entendeu? De apresentar, fica duas aqui, Márcia vem para cá, no meu lugar, e as meninas vão discutir e vai ampliar, faz um programa. É a minha forma de dar minha contribuição, entendeu? É isso aí. Obrigado de verdade, viu? Por terem vindo. Eu, só para encerrar, eu fiquei calada há muito tempo, né? Você disse que não falava, que falava para a Márcia? Mas eu lembrei, há alguns anos eu venho lembrando de uma coisa, que eu vi Bruna Lombardi lendo um texto como se de um animal velho, um animal idoso. E ela começou a ler, isso tem mais de 20 anos, deve ter uns 25 anos talvez, ou mais. E ela começou a ler e a chorar, porque na mensagem que ela lia, era como se fosse o abandono, ele tivesse sido abandonado. E eu, na época, talvez a idade e não vivenciar isso, eu achei tão tolo aquilo no sentido de como é que alguém vai abandonar um animal que passou a vida com ele? Né? Você cria aí, como é o nome dele mesmo? Titanildo. Titanildo. Você tem Titanildo aí há 11 anos. E como é que, agora que Titanildo está com 11, 12 anos, aí você joga ele na rua? Eu achei aquilo tão sem lógica. Só quando eu comecei a vivenciar com os amigos pet, foi que eu vi o quanto isso é comum. O quanto o nosso coração, como disse Jesus, ainda é duro. Porque você vive com um animal durante 11, 10 anos, que seja, 7, e de repente ele não te serve mais. O que você faz? Descarta. Então, tudo que Bruna Lombardi leu naquela mensagem passou a fazer sentido para mim, quando eu comecei a vivenciar. Eu consegui compreender aquilo que ela falou. Porque ela tinha se emocionado ao ler aquele texto. Porque é uma realidade. Infelizmente. Uma realidade. Que Deus ilumine a luta de vocês. Não tenho palavras para encerrar esse programa, porque... eu vejo que é muito profundo esse assunto, sabe? Muito profundo mesmo. A gente deixa só as pessoas refletirem, né? Refletirem e ajudem, minha gente. Ajudem, façam isso aí que elas pediram. Assistam, divulguem, compartilhem, mostrem esse bate-papo. Não falou do Amigo Pet. Falamos sim, mas a única coisa, eles estão trabalhando, precisam da sua ajuda, mas que você faça a sua parte também. Vamos fazer a nossa parte. Não quero estar pegando cachorro. Bota dinheiro se tiver. Bota dinheiro na conta lá. Eles têm um Pix. E lá eles resolvem. Pode confiar. Pode confiar. Entendeu? São pessoas honradas, honestas. Então eles só querem fazer o trabalho deles. Não vão fazer porque não tem condições. Todas são trabalhadoras. Mas assim, tem muita gente também ajudando. Então essas pessoas que ajudam impulsionam o trabalho. E se surgir mais, bota R$10. Bote R$5. Se 50 pessoas botar R$5, vou colocar R$5, 100 pessoas botar, 1000 pessoas botar R$1, tem 1000 aí. É só a iniciativa. Vou botar R$1 aí. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha de botar, nem que seja R$1. R$1, acho que tem R$1, mas tem R$1 de moeda. Bota bota logo 2, né? Tem R$2. Pronto. Passa um Pix aí, meu amigo. O limite que o Pix der, você passa. Tendo dinheiro. Vamos ajudar os amigos pets para cuidar desses bichinhos aí, tá certo? E aqui a Ivone Lira tá, minha prima, lá em Vitória de Santo Antão, tá lá acompanhando. Obrigado, parabéns, viu? Tá parabenizando vocês, viu? Obrigada. Obrigada. A Tatiana Oliveira, ótimo encontro. A Cleide falou tudo e é desse jeito que acontece. E o importante, a Cleide está dizendo, é ajudar. Será bem-vinda. Os bichinhos precisam. Pronto. Obrigado, gente. De coração, viu? Por terem vindo aqui. A gente, em outro momento, se encontra. Obrigado, Márcia. Agradeço demais o espaço. E nos procurem, nos sigam no Instagram, @abrigoamigospet1. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento,
nos procurem lá. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque nós somos todas trabalhadoras e vamos nos revezando para dar conta também das redes sociais, mas nós costumamos informar o que fazemos, nossas ações, os animais resgatados, etc. E muito obrigada, Evandro, pelo espaço. E que seja o primeiro de muitos. Claro, já falei. Sevi. Só tenho a agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. Você falou muito, viu? Até mais, gente. Muito obrigado de verdade, viu? Obrigado mesmo. Até mais. Venha pra Valério Construções, compre tudo mais barato. Aqui com a gente tem vantagem pra você. Faça diferente, qualidade, preço baixo, variedade. A Valério Construções tem muita facilidade. Valério Construções.